Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco aqui hoje, Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Vamos entender ou meditar naquilo que as pessoas que são verdadeiros cristãos, eles encaram, eles enfrentam por causa do nome do Senhor. Então vai falar assim: e respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que nós servimos a um Deus, que nós não servimos ao teu Deus, nem adoramos a estátua de ouro que tu levantaste. Então aqui está a palavra de fé, a palavra de homens que realmente servem a Deus. Aqui está falando daqueles moços que foram para a Babilônia, foi levado para a Babilônia, e lá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses três moços, a Bíblia diz que eles foram separados para que quando eles passassem pelos testes que o rei mandou fazer, então eles serviam para o rei porque eles eram inteligentes, ele era sábio, era um moço que tinha qualidade. E o rei queria pessoas assim. Mas o rei se enganou, porque esses moços, eles serviam ao Deus de Israel e eles não abriu mão daquilo que era para ser. Ou seja, eles não abriu mão de servir a Deus de Israel, mesmo estando numa terra diferente, uma terra onde eram idólatras e aonde o rei comandava. E eles, por sua vez, foi para lá. E aqui, quando chega nesse estágio de que a Bíblia mostra que eles foram lançados na fornalha de fogo, mas só que antes disso, a Bíblia está falando aqui que eles disseram para o rei, quando ficou sabendo tudo que ia acontecer, eles falaram para o rei: nós não necessitamos de te responder palavra alguma, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, olha isso, o nosso Deus a quem nós servimos, ele nos livrará do forno de fogo ardente e também nos livrará da tua mão, ó rei. Por isso nós não te respondemos nada. Ou seja, aqueles moços, eles estavam dispostos a se entregar, a morrer por causa do nome do teu Deus. Eles disseram para o rei que não adoraria, porque o rei quis que todos adorassem a sua estátua de ouro. E como ele disse para o rei que não respondia nada, que eles tinham um Deus que responderia por eles, ele tinha um Deus que estava com eles, ele tinha um Deus que livraria ele do fogo ardente e da mão do próprio rei. Então ele disse: nós não te respondemos nada, o nosso Deus, ele vai nos livrar da tua mão, ó rei. Porque eles tinham convicção daquilo que eles eram, crente fiel. Eles tinham convicção que o teu Deus o livraria da fornalha ardente, porque eles estavam honrando o Deus do céu. Então é necessário que nós honramos o Senhor para que o Senhor nos honra. E a Bíblia diz que Deus honrou aqueles moços de uma forma grande. E aí a Bíblia continua falando que eles falou para o rei que ele não dobraria diante daquela imagem, estátua de ouro que era do próprio rei, e que eles queriam
ele queria que eles adorassem. Ele disse: nós não adoramos a tua imagem, ó rei. Nós não adoramos a tua imagem. Nós temos um Deus que nos livra da fornalha do fogo ardente e também da tua mão. Então isso aqui está falando de uma convicção. Isso aqui está falando de pessoas fiel a Deus. Está falando de uma pessoas que tem convicção naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele acreditou, que é o Deus de Israel, que é o seu Deus, aquele que pode livrar-nos de tudo aquilo que Deus sabe que ele pode nos livrar. Então, assim como foi lá atrás, também será no presente. Tem muitas pessoas, muitos irmãos de alguns países morrendo porque eles não negam a Deus. E aí entra então a sentença da morte. Mas a isso só acontece com pessoas fiéis. A pessoa é tão fiel que ele não teme a morte. Ele morre por amor a Cristo. Muitos morreram, muitos do passado já morreram, e muitos no presente século estão morrendo, porque não nega o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu e diante dos seus anjos. Aqueles que negam, Jesus o negará. Mas aqueles que confessam, Jesus o confessará. Aqueles que confessam, Jesus garante a sua vitória, tanto aqui na terra como para a eternidade. Aqueles que se morrem por amor a Jesus. Jesus disse: aquele que perde a sua vida por mim, achará. Ou seja, aqueles que perdem a vida física por amor a Jesus, eles estão salvos, porque a garantia da salvação tem que ter fidelidade e não pode negar a existência do nome de Jesus. Então aqui, esses hebreus, esses moços, são 4 moços, mas que Daniel estava fora, desse pedaço que Daniel estava fora, mas era 4, era Daniel, e Ananias, Misael e Azarias. Mas aqui esse processo aconteceu com eles 3, entendeu? Então, seja fiel. Honra teu Deus, para que ele honrará você. Se você quer honra, então primeiro você tem que honrar a Deus, para Deus te honrar. Meu abraço e até o próximo vídeo.